Aleluia! Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus! Não tem coisa melhor do que a gente estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, para a gente ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero, desde já, chamar a Denise, que ela vai ministrar para nós. Aleluia! Primeira vez que ela está ministrando na igreja, então para nós vai ser uma honra ouvir o que Deus tem para falar por intermédio dela, amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida da tua filha, pedimos a tua bênção sobre ela, que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém? Com muita alegria que eu venho hoje trazer uma palavra do céu para a sua vida, né? Espero que você seja transformado, saia transformado esta noite, amém? Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá no livro de Esther. Esther 4. Lá no livro de Esther 4, nós vamos ler do 13 ao 17. Amém? E diz assim, ó. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Irmãos, eu tomei a liberdade de dar o título para essa palavra. O propósito, ele é maior que a posição. No decorrer da mensagem, você vai entender o porquê que eu escolhi Esther. Por causa da patente dela de rainha. Entendendo um pouco a história de Esther, Esther era uma menina órfã, de pai e mãe, e ela foi criada ali para o seu tio, né? Alguns também chamam de Mardoqueu, outros de Mordecai. E o nome não vai influenciar, mas a importância que ele teve na vida dela, sim. E aí, naquela época, o rei Assuero, ele resolve dar um banquete, irmãos. Mas não é qualquer banquete, não. Era um banquete de 180 dias. Era festa que não acabava mais. Né? Eu fico imaginando o povo naquele banquete, porque ele queria mostrar para os outros reinos a grandiosidade do reino dele. Eu saí daqui num sábado, na última festa dos casais que teve, né? Eu saí daqui exausta, eu saí cansada, como se eu tivesse sido literalmente atropelada por um boi, né? Quem estava aqui vai entender o trocadilho. E aí eu fico imaginando, irmãos, era a festa que não acabava mais. Aquele homem queria mostrar a grandiosidade dele, né? E ali no 7º dia, ele fala bem assim, ó, manda vir a minha presença Vasti. Vasti era a rainha, né? E, naquela época, a rainha só podia ir diante do rei se ela fosse convidada. Ela não chegava assim, não. Oi, meu rei, tudo bem? Não. Ela tinha que ser convidada a estar à presença dele. E ali, Vasti fala, eu não vou. Ela se recusa. Eu entendo, irmãos, que aquela mulher também seria para um exibicionismo do rei.
né? E ali ela se recusa, ela fala, eu não vou. Então o rei fala assim, a partir de hoje você não é mais a minha rainha, e eu vou buscar uma outra rainha para mim, né? E ele manda buscar ali no reinado quem seria a próxima sucessora dessa rainha. E ali no meio está Esté. Irmão, me chamou muita atenção quando eu estava lendo, porque Esté, ela não se deixou parar pela sua condição. Ela poderia ter falado bem assim, ó, ah, mas eu sou órfã, eu não tenho um pai, eu não tenho mãe, eu estou numa terra estrangeira, eu não vou, mas não. Ela não ficou olhando para a circunstância dela. E quantas vezes eu e você, a gente paralisa pelas nossas circunstâncias? Quantas vezes a gente fica olhando lá para o nosso passado, e aí a gente fala bem assim, ó, ah, mas porque eu era um alcoólatra? Ah, mas porque eu traía? Ah, mas porque eu mentia? E isso a gente usa de desculpa para a gente não cumprir o nosso propósito. Quantas vezes a gente está paralisado diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e a gente fica arrumando desculpa? E Esther não. Esther, ela não olhou para a condição dela. Ela ouviu o tio dela e falou, eu vou. E ela é uma das escolhidas. E ela é a escolhida, aliás, né? E aí, irmão, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa palavra aqui, ela é um convite à mudança de vida. Ela te convida, se você errava, você não erra mais. Se você pecava, você não peca mais. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele é um convite ao arrependimento. Quando a gente ouve a palavra do Evangelho, quando a gente conhece, ele nos convida a se arrepender daquilo que nós éramos. E aí Deus, ele não está olhando mais para trás, ele não está olhando mais para o que você era. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. A palavra de Deus lá em Mateus 11, 28, do 28 ao 30, ele vai dizer assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, quando o pastor falou comigo que eu iria pregar, e eu montando a palavra, e o Senhor falou assim, você vai falar isso? E eu falei, nossa, Senhor, mas logo na minha primeira palavra, né, que eu vou trazer à igreja. Só que quando o Espírito Santo, irmãos, nos comove a fazer algo, nós não podemos nos parar. Porque se Ele está mandando eu dizer, é porque tem pessoas nessa noite que precisam ouvir, amém? Sabe quem é o responsável por levar a palavra ao que está lá fora perdido? É eu e você. Cada um de nós temos responsabilidade, porque nós já conhecemos ela, sabe? E aí a gente tem que permitir, irmãos, que a gente seja cheios pelo fogo do Espírito. A nossa adoração, a nossa pregação, ela não pode ficar apenas dentro dessas quatro paredes. Porque o que Deus está chamando a gente é para o perdido, sabe? É para aquele que ainda não conhece. É para você pregar para aquela pessoa difícil da sua família. E não que você fique parado olhando a sua circunstância. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, assim que eu aceitei ao Senhor, e aí o Senhor começou a falar comigo. E eu falava assim, Senhor, mas eu não sou capaz. Eu não conheço a palavra ainda. Né, eu conheço pouco do Evangelho. Senhor, eu sou falha. Senhor, eu sou pequena. E essa palavra, ela também vem de confronto comigo. Porque da mesma forma, né, que às vezes está falando aí com você, antes de falar com você, ela também falou comigo. E eu falei, não, eu não posso me parar, porque se o Senhor, Ele te chama, Ele vai te capacitar. Só que a gente é que tem que aceitar o nosso propósito. A gente é que fala, Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir com aquilo que o Senhor quer para mim. Né? Então, eu e você, nós nos tornamos responsáveis, irmãos, por levar esse evangelho. Só que o evangelho de Cristo, irmãos, ele não precisa ser levado de qualquer jeito. Sabe por quê? Está existindo uma guerra lá na Ucrânia. E muitos da gente, cristãos, né, se fala assim, ó, ah, mas é tão longe de mim. Por que que eu vou me comover?
Irmão, se não te comove uma guerra onde homens e mulheres estão sendo mortos e crianças estão ficando órfãos, eu sinto te dizer que você está vivendo o evangelho errado. Irmão, se você não consegue se comover com o que está acontecendo lá na China, irmã Denise, mas a China é lá do outro lado, eu não tenho como ajudar. Se a tua oração não move o céu, irmão, me desculpa te dizer essa noite, você está vivendo o evangelho errado. Porque, irmãos, a gente pode muito bem dobrar os nossos joelhos e interceder por cristãos que estão sendo perseguidos. Porque enquanto a gente tem a liberdade, irmãos, de ir bem ali na rua, em uma praça, pregar e falar o amor do evangelho de Deus, que Ele pode salvar, enquanto tem muitas vidas. E eu não estou falando de agora de pessoas longe. Eu estou falando de pessoas que estão do lado da gente. De pessoas que estão, irmãos, tirando a própria vida por sentir um vazio que só quem preenche é Jesus. Se a gente tem essa liberdade, saiba que lá na China eles não têm. Eles não podem ter Bíblias, eles não podem pregar o amor de Deus. Irmão, se a gente não está se sentindo comovido por quem está passando fome do nosso lado, a gente está vivendo o evangelho errado. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela fala a respeito do amor. Ela fala a respeito de perdão. Tá? E amor, irmão, eu vou te falar essa noite que amor, ele não é um sentimento. Amor, ele é um mandamento, é diferente. Porque quando eu amo só aquele que me ajuda, ou quando eu amo só aquele que está do meu lado, é muito fácil eu falar que eu estou fazendo o evangelho. Mas e quando eu perdoo aquele que me persegue? E quando eu perdoo aquele que me calunia? E quando eu oro por aqueles que me humilham? Aí sim eu estou fazendo o verdadeiro evangelho. Irmão, não existe evangelho sem amor. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode até curar. Mas se você não tiver amor pelo evangelho, de nada vai adiantar. De nada. E aí eu te pergunto, se você não consegue se comover com grandes coisas que estão acontecendo à nossa volta, como é que você vai cumprir o teu propósito com amor? Porque, acima de tudo, a gente tem que amar aquilo que o Senhor nos pede. Além de levantar minha mão e falar assim, Senhor, eu aceito, a gente ainda tem que amar, irmãos. Então, o nosso propósito, ele sempre deve ser maior que a nossa posição. Amém? E assim como Esther, nós devemos ter um coração voltado para as coisas de Deus. De nada serve abraçar a posição sem viver o propósito. E eu fiz uma anotação aqui que diz assim, a tua posição não deve ser maior que o propósito. Mas em certos momentos, você vai estar em uma posição para que se cumpra o propósito. Eu vou ler de novo, lá em Esther, porque eu quero que vocês saiam daqui gravados. Vocês vão sonhar com Esther essa noite. Amém? Lá em Esther vai dizer assim, 4:16, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Essa foi o que Esther falou. E por que ela fala isso? Porque em meio ao propósito, em meio à posição que Esther tinha, se levanta um homem, irmãos. Um homem chamado Amã. E ele vira para o rei e ele fala bem assim, rei, tem um povo aí, cujas leis deles são diferentes das nossas. E eles não estão cumprindo com as do rei. Então, Amã faz o quê? Se inicia uma perseguição em massa contra os judeus. Era, de fato, um massacre. E Esther, ela era judia. Só que ela ainda não tinha deixado saber ao rei de onde que ela era. O rei achou aquela mulher tão bonita que ele não quis nem saber de onde ela era, né? Já foi logo, me dela como rainha, não quis ir atrás da história dela. E aí, o que acontece? Quando Esther fica sabendo do plano de Amã, ela escolhe a melhor parte, jejum e oração. E ela não fala só assim,
fala para o povo ir lá e jejuar e orar por mim 3 dias durante o dia e a noite. Ela fala, eu e as minhas servas vamos fazer o mesmo. E quantas vezes, irmãos, a gente está passando dificuldade e a gente quer que a nossa liderança pague o preço pela gente. E a gente não tem a ousadia de levantar e pagar o preço junto. E Estela escolheu a melhor parte. Ai, irmã, por que você está falando isso? Sabe por quê? Estela carregava uma patente de rainha. Ela tinha o cedro dela na mão dela. E aí, o que acontecia? Estela poderia ter falado bem assim, Amã, né? Peraí, vou pegar e vou fazer aqui a famosa casinha para Amã, né? E vou dar um jeito nele. Não, peraí. Eu já sei. Vou ir lá e vou conversar com a mãe e vou falar, meu querido, eu sou a rainha. Eu sou judia, tá bom? Toma cuidado aí com quem que você está mexendo. Mas não. Esté, ela escolheu orar e jejuar. Ela em nenhum momento ela utilizou do cargo dela de rainha para ir lá afrontar. E às vezes, irmãos, a gente passa circunstâncias, a gente passa dificuldade na nossa vida. E a gente não escolhe orar e não escolhe jejuar. A gente quer ir com a força dos nossos braços. A posição de Esther naquele momento não foi relevante. Ela conhecia o Deus que ela tinha. Ela sabia quem era Deus. E ela sabia que Ele era um Deus do impossível. E ela ainda fala bem assim, ela é tão ousada, que ela ainda fala bem assim, eu vou ter com o rei. E se eu perecer, pereci. Pereci. Desculpa. Pereci, né? E aí... o que eu quero falar com você, irmãos, também sobre Esther, além de ousada, ela é uma mulher de um coração extremamente humilde. Sabe por quê? Ela dava ouvidos a Mardoqueu, que era o tio dela. E ali ela se torna rainha. Mas o que mais me chama a atenção é que ela não deixa de forma nenhuma de escutar o tio dela. Porque ela poderia ter falado bem assim, agora eu sou a rainha, né? Agora eu posso o que eu quiser. Se eu for chamada à presença do rei, eu posso pedir alguma coisa, ele vai me dar. Mas não, ela continuou com o coração humilde. Ela continuou ouvindo os conselhos dele. E, irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade de ouvir o que os nossos pastores e os nossos líderes estão nos falando? Porque, às vezes, ele está sendo usado para te alertar alguma coisa da sua vida, né? E a gente não quer saber. Eu acho que essas horas os líderes da casa estão assim, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Né? E a gente tem essa dificuldade em ouvir eles, a orientação dele, olha, se eu fosse você eu não fazia isso, ou se eu fosse você eu não iria por esse caminho, porque eu acho que não vai dar bom. Né? E aí não, a gente ignora tudo que a liderança, né, que foi posta sobre as nossas vidas está nos falando. E eu fico imaginando, e se a gente tivesse um cedro na mão, o que nós iríamos fazer? E se a gente tivesse uma patente? Esther, ela sabia que a patente dela aqui na terra, irmão, era passageiro. O mais importante de Esther não era ser conhecida aqui na terra. E a história dela é tão linda que ela é falada até hoje, né? E aí, Esther, ela não tinha isso. Ela não tinha a vontade de demonstrar. Ah, mas eu sou isso. Não, irmãos. Ela tinha um coração lindo, um coração ensinável, um coração humilde. Ela era uma mulher de ousadia, uma mulher de oração. E hoje o convite que eu tenho para você nessa noite, para você cumprir o seu propósito, é o mesmo que Esther tinha. Sabe? Ela sabia que essa patente aqui era passageira. E para ela o mais importante era quem ela era diante do Senhor. Diante de Deus. Sabe? E eu fico assim, me perguntando, essa palavra, ela me constrangeu também, tá, irmãos? Porque da mesma forma que está chegando aí para vocês, eu também recebi ela antes. E ela me constrangeu. Porque eu falei assim, quem sou eu diante do Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque na hora da crise, não vai ser patente que vai te ajudar. Na hora da crise, irmãos, não vai ser o recurso financeiro que você tem que vai te ajudar. O que vai te ajudar na hora da crise é quem você é diante do Senhor. Né? E aí, hoje a gente estava aqui e foi falado a respeito da sala de oração, tá, irmãos? Mas antes de falar aqui, né, Deus já falou comigo também.
E Deus falava assim, a gente já está em dezembro. Nós chegamos no mês de dezembro. De janeiro a dezembro, quantas vezes você foi para aquela salinha de oração? Para orar ao Senhor. Para colocar a tua vida diante dEle. Será, irmãos, que a gente tem toda essa autoridade nos céus? Né? Eu estava falando com o Roberto, eu falei assim, nossa, acerca de ser conhecida, acerca de ter uma patente lá no céu, acerca de quem eu sou lá no céu. E eu falava assim, nossa, Roberto, a mulher que eu quero buscar hoje ser, não é mais a Denise de quando eu me converti. A pessoa que eu busco hoje ser, é uma pessoa que seja reconhecida no céu. Eu até brinquei com ele, eu falei, olha, já pensou? Deus fala assim, ó, vai lá, fala com o anjo, né? Vai lá na Denise e entrega a bênção dela. Aí o anjo, a Denise, essa é mulher de oração, né? Então é assim que a gente tem que ser. Nós temos que ser conhecidos como pessoas que buscam o Senhor, como pessoas que oram, como pessoas que, sabe, que jejua. O jejum, ele serve para matar essa nossa carne, irmãos. Porque de toda a gente é ruim, nossos pensamentos são maus. Sabe? Se a gente está aqui hoje, é porque a misericórdia e a graça do Senhor, Ele nos alcançou. E aí, às vezes, a gente acha que em determinada situação tudo está perdido. Mas não, Deus te coloca em determinada situação para te mostrar que o teu propósito é mais importante do que a tua posição. Sabe? Hoje você pode estar, né? Eu sei que vou usar o exemplo de empresas. Empresas, a gente sabe que tem vários cargos. Eu, particularmente, eu venho de uma que tinha tantos, que tinha uma hora que a gente já nem sabia mais, né? E aí, irmãos, hoje você pode ter entrado num cargo menor que existe naquela empresa. Mas aí E aí, amanhã você pode estar no cargo de diretoria. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Num cargo de diretoria, você pode começar num cargo menor e estar em um cargo de diretoria. E aí, o que você vai fazer? Você vai mudar? Porque tem pessoas que são assim, irmãos. Na hora que chega ali, ó, que Deus fala, essa é a tua posição, esquece do propósito, esquece de igreja, esquece de oração, esquece de jejum, esquece até da palavra. E esquece principalmente de onde Jesus te tirou. Então, nessa noite, irmãos, é um convite a você nunca esquecer, independentemente de onde os seus pés estiverem, lembre-se, o teu propósito é maior do que a tua posição. Seja como Esther, irmãos, escolha oração, escolha jejum, sabe? Carrega o povo que está aí do teu lado junto contigo. Acorda teu marido, acorda tua esposa de noite, vão buscar o Senhor, vão buscar a face de Deus. Sabe, eu sei que as coisas muitas vezes na nossa vida, irmãos, não são fáceis, né? E o Senhor, Ele fala a respeito disso. Ele fala assim, ó, no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, assim, Ele não está falando, olha, vai ser tudo flores, vai ser tudo lindo na tua vida, vai ser tudo lindo na tua caminhada. Não, mas quem é você diante do Senhor? Quem é você? Quando você dobra o joelho, será que a tua oração está movendo o céu? Né? Fica aí para reflexão de cada um. Irmãos, a gente tem que aprender muito com essa mulher. A gente tem que aprender que o cargo da rainha não governava Esther. Né? E isso não governou o coração dela. Ela tinha um coração humilde, voltado para Deus. Totalmente voltado para o Senhor. Né? E ali ela não escolhe vingança. Esther, ela não escolhe ser autossuficiente. Ela fala assim, na minha caminhada,
Eu preciso de alguém me orientando. Na minha caminhada, eu preciso de alguém aqui comigo. E às vezes a gente é autossuficiente. Às vezes a gente quer andar com as nossas próprias pernas. E aí a gente vai, anda com as próprias pernas, não dá certo. A gente ainda não aprende a oração. E o jejum é a melhor parte. Porque muitas vezes quando a gente é afrontado ou confrontado, a gente quer usar a força dos nossos braços. Porque o que eu tenho visto lá fora é que o amor de muitos, irmãos, eles têm se esfriado. Mas só que o nosso Deus, o Deus que a gente fala que carrega dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, Ele é um Deus de amor. E a gente tem que ser diferença. A gente tem que ser diferente. Aonde você for, seja onde você estiver, a gente tem que ser diferente. Então, não deixe que as circunstâncias parem o teu propósito. Tá? O mais importante, irmão, não é o que você vai se tornar, mas o que você vai fazer quando você se tornar. Né? Foi o exemplo que eu dei aqui da empresa. E ali você, às vezes, tem um cargo alto. Né? O que você vai fazer com esse cargo a partir de agora? Será que você ainda vai continuar escolhendo a melhor parte? Será que você ainda vai continuar buscando ao Senhor? Será que você vai continuar entendendo que nessa terra aqui tudo é passageiro? A tua casa vai ficar, o teu carro vai ficar, a tua veste. E a gente anda tão preocupado e tão ansioso com o dia de amanhã, buscando a felicidade no mundo, sendo que essa felicidade a gente só encontra em Cristo. Né? Então, irmão, eu quero que você entenda que nessa noite, tudo o que estiver entre você e o seu propósito, Deus ele vai arrancar. Sabe aquilo que roubou o teu olhar de Deus? Né? Às vezes a gente passa circunstâncias, irmãos, e que são permissivas para o nosso crescimento. Né? Por muito tempo, eu questionava Deus de algumas coisas que eu já passei, né? Fica para uma outra pregação, que essa não vai dar tempo. E aí, assim, eu questionava muito ao Senhor. Eu falava assim, mas por quê, Senhor? Mas por quê? E hoje eu entendo. E hoje vem pessoas até mim com os mesmos questionamentos, os mesmos problemas que eu passei. E hoje eu consigo orientar aquela pessoa dentro da palavra. Então, tudo que você passa é para o teu crescimento. É para Deus te fortalecer, irmãos. Não pare, não desista, não desanime. Não seja aquele crente só de domingo, não, irmãos. Deus, ele fala todos os dias. E ele também não fala só na quarta e só no domingo, não. Ele fala na salinha de oração. Ele fala na tua célula. Inclusive, Deus está até falando aqui comigo agora, que muitas pessoas Ele está convidando pelas madrugadas e a pessoa não levanta. E a pessoa não tem a ousadia sequer de levantar da própria cama. Então, irmãos, Deus vai arrancar tudo. Tudo que está entre o seu propósito, Deus vai estar arrancando essa noite. Tudo que roubou o brilho do teu olhar. Esté, irmãos, ela cumpriu o propósito dela de uma forma tão genuína. E ali, depois do jejum e oração, mesmo ela não sendo chamada à presença do rei, ela vai diante da presença do rei e em um determinado momento ela se apresenta. E ela fala, né, que ela é judia e que Amã está ali tramando contra o seu povo. Né? E ali, irmãos, Esté livra o povo dela do massacre. Esté hoje, pelos judeus, é comemorado numa festa que eles chamam de Purim. A salvação daquele povo, até hoje, irmãos, é comemorado. Porque ela salvou todo um povo de um massacre. O objetivo, irmãos, era matar mesmo. Era aniquilar. Era fazer não existir mais. E Estela vem com essa salvação porque ela entendeu o propósito dela. Porque ela escolheu a melhor parte. E eu entendo e aprendo, irmão, que são necessários 3 coisas para a gente viver o nosso propósito: ânimo, ousadia e constância. Nós precisamos entender e enxergar que a posição ela vai ser sempre deixada de lado.
sempre, ela vai precisar ser sempre deixada de lado para que o propósito ele se cumpra. A gente tem alguns personagens da Bíblia, né, alguns homens da Bíblia, que fala justamente sobre isso, né? Ânimo. Lá em João 16:33, você vai encontrar que tem de bom ânimo, eu venci o mundo, que foi o que eu falei, né? Ousadia, irmãos. Lá em Marcos 6:18 e 19, você vai encontrar a história de João Batista. Ele dizia a Herodes que não era lícito o relacionamento dele com Herodias. Então, ele foi um homem ousado. Ele via o que era errado e ele falava mesmo. Constância, irmão. Você vai encontrar a história de Daniel. Lá no 6:10, Daniel era um homem de oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Né? Então, a gente tem, dentro da Bíblia, nós conseguimos encontrar pessoas que teve ânimo, ousadia e constância para cumprir o seu propósito. Amém? Outro personagem também que me chama muito a atenção quando eu leio é lá José. José, irmãos, ele foi vendido ali pelos seus irmãos, né? E ele vai como escravo para o Egito, né? E aí, José, ele é humilhado, José, ele é perseguido. Imagina, irmãos, se coloca na posição de José aí agora. Imagina você sendo perseguido pelos próprios familiares. Isso aconteceu com José. E aí, quando José, ele tem um encontro lá com o irmão deles, lá em Gênesis 45, 45:8, vai dizer assim, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Neste momento aqui, irmãos, ele teve um encontro ali com seus próprios irmãos. A terra passava por uma grande fome, e os irmãos dele vão nessa terra que tinha alimento, em busca de alimento, né? E José, ele se dá a conhecer aos irmãos dele. E eu acho muito incrível que ele entende que quem enviou ele foi Deus, e não os irmãos dele. E ali José, ele tinha muito claro a posição que ele tinha, porque ele estava só abaixo de Faraó. Mas ali ele entendeu que maior era o propósito dele. E ele resolve, irmão, perdoar os irmãos dele. Ele poderia expulsá-los? Poderia. Ele poderia ter falado, agora eu vou agir de vingança, porque vocês me mandam para cá, eu sofri tudo o que eu sofri, eu fui humilhado nessa terra, até eu me tornar abaixo de Faraó, então agora eu vou pagar na mesma moeda. Mas José, irmãos, ele de novo escolhe a melhor parte, ele escolhe o perdão, porque ele entendia que Deus quem o colocou ali. Ele não deixou também que o Egito governasse o coração dele. Quem tem sido o nosso Egito que governa o nosso coração? Então, irmãos, que nessa noite você possa enxergar que Deus, ele é a fonte, Deus é o sustento e Deus é quem mantém você de pé. Assim na Bíblia, como eu mostrei para vocês, homens e mulheres improváveis foram chamados para cumprir o reino. E às vezes a gente fica assim, mas Senhor, porque eu não sei falar bem. Senhor, mas porque a minha voz não é a mais bonita do louvor. Senhor, mas porque eu sou falho. Senhor, mas porque eu sou pequena. Para, irmãos. Para com isso. Não é mais tempo da gente ficar olhando para as coisas passadas. Deus está chamando para viver um novo. E você está perdendo o novo porque você fica parado. Sua vida está estagnada porque você está olhando para coisas passadas que nem o Senhor se lembra mais. Porque Ele está te chamando hoje para viver algo novo. Sabe, Deus, Ele quer um relacionamento de intimidade com a gente. Sabe, Deus quer que a gente seja reconhecido nos céus, irmãos. E a gente está no raso. A gente não consegue dar um passo no mais fundo. A gente não consegue se aprofundar. A gente não consegue buscar. Irmã, mas porque eu trabalho? Irmã, mas porque tem a faculdade? Irmã, mas porque tem o estudo? Sim, irmãos, e todo mundo passa por isso. Todo mundo. A minha vida não é melhor do que a de vocês.
E a de vocês também, eu sei que tem toda essa correria. E o tempo está, ó, tic-tac, tic-tac, cada dia passando mais rápido. Que isso também é bíblico. E o Senhor está à porta, está batendo. Ele quer entrar, Ele quer fazer coisas novas na tua vida. E você não está permitindo. Irmãos, para que uma pessoa mais humilde, que eu não poderia deixar de falar aqui, do que Jesus? Jesus, ele veio em meio ao tempo que você falar bonito era algo extremamente, assim, extraordinário. As pessoas ficavam, uau, olha, o sacerdote tal fala bonito. Mas aí vem Jesus com toda a sua humildade e fala em parábolas. Para mostrar para a gente que a nossa humildade, irmãos, deve ser sempre posta acima. Porque se você faz, é porque Deus quer. Se você hoje tem a oportunidade de estar aqui, é porque Deus quis. Se Deus te deu um casamento consolidado, é porque foi Deus quem te deu. Se hoje você tem um casamento consolidado, foi Deus quem te deu. Se os seus filhos são bênção, é porque é permissão do Senhor. Tudo é o Senhor, irmãos. A gente caminha debaixo da graça. E ai da gente se não fosse essa graça, né? Então, Jesus, ele vem num tempo, irmãos, e ele fala numa humildade. O maior homem da história, irmãos. O descendente de Davi, ele nos ensina a humildade. Então, irmãos, que a gente possa cumprir o nosso propósito com ânimo, com ousadia, com constância. Sabe? Será, irmãos, que a nossa oração, ela de fato está movendo os céus? Será que a gente está conseguindo encher os céus com a nossa adoração? Ou será que não? Então, homens e mulheres foram chamados, irmãos. Homens e mulheres que as pessoas olhavam e muitas vezes não dava nada por eles. Foram chamados para fazer coisas extraordinárias. E que até hoje eles são falados. Aqui tem a história de todos eles. Pequenos, alguns grandes, outros não falavam bem, né? E assim mesmo Deus os usou. E é nessa noite, Deus também ele quer te usar. Deus ele está te convidando a experimentar mais dele, sabe? Ele está te convidando a essa necessidade de colocar o teu propósito acima da posição. Porque quando a gente faz isso, irmãos, é algo tão leve. O nosso propósito ele não se torna pesado. Quando a gente cumpre o nosso propósito com amor, ele não se torna nada pesado. Ele se torna algo muito leve. Ah, irmã, mas qual é o meu propósito? Irmão, eu não sei. Você vai ter que orar aí. Aí é você e Deus, né, para descobrir qual é o seu propósito. E que você possa cumprir ele. Sabe, irmãos, não chegue diante do Senhor de mãos vazias. Não chegue. Porque a gente fica muitas vezes, irmão, esperando o arrebatamento que está escrito lá em Apocalipse. Mas muitas vezes, irmãos, o Senhor vem para a gente ali, ó, só para a gente. A gente pode situar o exemplo da pandemia, né? Quantas pessoas o Senhor não voltou para aquelas pessoas? O que a gente vai ter nas nossas mãos para oferecer ao Senhor, né? Então, que a gente possa, irmãos, entender e experimentar a grandiosidade de Deus. Às vezes, a gente vê assim, um irmão foi chamado, aconteceu algo na vida dele, e aí ele foi chamado para dar um testemunho. E aí você fala, nossa, o testemunho do irmão foi tão bonito, vou lá testemunhar também. Mas, irmãos, Deus não está te chamando para testemunhar, Deus às vezes está te chamando para fazer outra coisa. Né? Às vezes a gente vê aqui a equipe de louvor tão orquestrada, todo mundo cantando afinadinho, tudo bonito, e aí você fala assim, eu vou cantar também, mas às vezes Deus não está te chamando para isso, às vezes Deus está te chamando para outra coisa. Às vezes Deus está te chamando simplesmente para quando você for fazer um passeio no shopping, Ele te tocar, você olhar numa pessoa e você ir lá e falar do amor dele para essa pessoa. Deus ele está te convidando para ter ousadia. Cumprir o propósito dele, irmãos, não se resume só vir à igreja, não. Não é só isso. Cumprir o propósito dele vai além. Cumprir o propósito dele requer muito de nós.
Mas eu tenho certeza que vai ser tão recompensador. E a recompensa não está aqui na terra não, tá, irmãos? Eu costumo dizer que, assim, às vezes eu estou lá em casa, eu estou, ai, meu Deus, está tão cansada. Aí eu lembro, não, mas se eu não quiser mais cansar, eu tenho que morrer e ir para o céu. Então tá bom, Senhor, vamos continuar aqui, né? É só lá, irmãos, que a gente não vai ter tristeza, que a gente vai ter descanso, que não vai ter choro. É só lá. Então pegue o seu tempo e use da forma mais preciosa que você pode. Amém, irmãos? Então, irmãos, o maior objetivo do inimigo, ele é sabotar o seu propósito. Ele vai usar de cansaço, ele vai usar de distrações e ele vai usar de decepções. Porque ainda tudo que diga ao contrário, Deus ele está gritando, você importa. Independente, irmãos. Tem hora que tudo grita ao contrário, né? Parece que nada na vida da gente dá certo. Parece que nada sai do lugar. Parece que nada caminha. Mas Deus está dizendo, ei, você importa. Você importa. E quantas vezes, irmãos, a gente não tem essa ousadia de sequer falar isso para a pessoa que está do nosso lado? Você importa para Deus. Deus, ele grita nessa noite. Você é importante para Ele. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero convidar você a não desanimar. Eu quero convidar você que, em meio à perseguição, você tenha essa necessidade de fazer o que precisa ser feito, independente da circunstância que você esteja vivendo, né? Meu filho, ele tem 4 anos. E eu estou num momento muito desafiador com ele, que é a hora do banho. Eu acho que quem é mãe aqui, pai, vai me entender, né? E aí é um momento muito desafiador, porque ele não quer e quando ele entra, ele não quer sair. Aí é uma briga, é um chororô. E aí eu falo para ele, aí ele, mas por que eu tenho que banhar? E vai naquele chororô, né? E tudo naquele show dele. E aí eu falo assim, filho, Benjamin, entenda uma coisa. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que precisa ser feito. Sabe? Muitas vezes a gente tem que parar e pensar isso. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Independente das circunstâncias. Não permita, irmãos, que essa distração do inimigo te pare. Hoje, uma das nossas maiores distrações se chama redes sociais. A gente tem tempo suficiente de ficar sabendo da vida da blogueira. A gente tem tempo suficiente de saber o que está acontecendo em torno do mundo. Nós temos tempo suficiente de ficar olhando a vida do outro, mas a gente não tem tempo suficiente para o Senhor. A gente não dedica nem sequer 10 minutos de oração, já é orando e já cansado. Já orando e já deitando. E muitas vezes a gente nem levanta para orar. Então, saia com isso no seu coração, irmãos. Cumpra o teu propósito com ousadia, ânimo e constância. Amém? Eu espero, irmãos, que essa palavra ela tenha falado ao teu coração. Né? Eu espero que você, nessa noite, possa sair daqui transformado. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Deus, Ele quer fazer algo grandioso na sua vida. Né? Então, eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui. E também quero convidar você, igreja, a estar vindo aqui à frente. Vamos orar para Deus liberar sobre você o ânimo, para Deus liberar sobre você a ousadia, para que você possa, irmãos, cumprir o teu propósito.